Foi há 365 dias, um ano completo ao som das sirenes na Ucrânia. Alertas constantes de ataques russos. Hoje, 24 de fevereiro de 2023, um ano depois, a jogada da semana no Fora do Baralho não podia ser outra, vai ser na segunda parte, como sempre. Para já, a Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida têm umas cartinhas para distribuir. O diminutivo aqui não quer dizer que venham daí só críticas fofinhas, já sabem como é que estes nossos 4 ases são. E vamos lá pôr as cartas na mesa. Começamos com ouros, comecemos com o Sol. João Marcos de Almeida, a entrevista de André Ventura ao Sol, assim, temos aqui um 2 de ouros. Porquê um 2 de ouros para André Ventura? Um 2 de ouros por 3 razões. Em primeiro lugar, porque é uma boa entrevista, senão não dava ouros. Achei uma boa entrevista de um tipo que é politicamente inteligente. Em segundo lugar, e é uma das razões que achei uma boa entrevista, nota-se que ele está a fazer um esforço para se moderar. Bem, sei que é uma entrevista, e é a terceira razão, e portanto uma entrevista só é pouco, é preciso mais do que uma entrevista, mas é o princípio. Eu acredito, por princípio, quando as pessoas dão entrevistas, acredito que a maior parte das coisas que dizem é o que vão defender, é o que vão fazer. E acho que foi uma boa entrevista, primeiro porque Ventura percebe bem a evolução política do país e percebe que tem que se moderar. Ele olha para as sondagens e chega à conclusão, que aliás não é muito difícil de chegar, quase só a gente chega, que se houver uma maioria de direita nas próximas eleições, que o PSD não terá maioria absoluta. É o cenário mais provável. Eu pessoalmente preferia que o PSD tivesse maioria absoluta e não ficasse dependente de nenhum partido, mas reconheço que é muito difícil. E o segundo maior partido de direita é o Chega, goste ou não se goste. E acho que, na substância, gostei, e por isso é que estou a elogiar, por exemplo, na questão da Ucrânia não deixou qualquer dúvida, está claramente ao lado da Ucrânia, quer dizer, critica Putin, e eu acho que a guerra é daqueles momentos definidores em política, e aqui Ventura está do lado certo, ao contrário de outros partidos políticos em Portugal, nomeadamente o PCP. Tem uma posição interessante em relação à imigração, dura, mas não há uma posição anti-imigrante. Esta entrevista ninguém pode dizer que o Chega tem uma posição contra os imigrantes em Portugal. Aliás, ele diz, e vou citar, no partido não há lugar para aqueles que defendem a expulsão de imigrantes só por serem imigrantes. Agora acha que deve haver critérios rigorosos para o país aceitar imigrantes. O que de resto não é uma opção, por exemplo, muito diferente da de Macron em França. Macron tem dito isso várias vezes. Também não é uma entrevista que mostre qualquer tipo de racismo. Tem uma frase que eu até acho que se calhar é um bocado exagerada, que diz: a comunidade afrodescendente não só esteve na fundação do Chega, como faz parte integrante do partido. É bastante crítico, muito crítico, aliás, na questão da pedofilia, e ele é católico. Ao contrário do que disseram alguns, também nunca, nesta entrevista, e eu acho que ele nunca defendeu a pena de morte, e explica bem porque é contra a pena de morte. O que é que se está a rir? É a Susana. Olá! Nunca Susana, se diz, vai, go, continua. Eu vou ler. Não defendo a pena de morte por 2 razões. Uma do foro pessoal, que é a minha crença de que Deus dá a vida e Deus tira a vida. Outra razão é, sobretudo, o exemplo dos Estados Unidos e a falta de fiabilidade na justiça. Portanto, quer dizer, eu tenho que acreditar no que ele diz. Não é? Se ele diz isto é porque ele não defende a pena de morte. Se defendesse a pena de morte, diria que defendia a pena de morte. Quer dizer, continuar a defender 2 questões que eu acho que são mais polémicas, no meu entender. Uma delas é a prisão perpétua. E também defendo outra coisa que para mim é muito complicada, que é a castração química dos pedófilos. Mas também não sei, com a evolução de tudo o que tem acontecido em termos de pedofilia, se qualquer dia não há mais pessoas na sociedade portuguesa a defenderem isso. Mas eu não defendo. Bom, ouvíamos aqui há pouco a Susana Peralta aqui com um riso um pouco irónico. Susana, talvez... Não, houve um referendo interno, inclusivamente trunfo no Chega, acerca da pena de morte. Que acabou por chumbar, mas portanto não tenho o fio completo das várias posições de André Ventura, que pronto, também pode querer aparecer no Sol como este político muito coerente e muito sério, mas na verdade, enfim, já teve as suas fases de troca-tintas. Mas quer dizer, efetivamente o Chega é o único partido em Portugal que eu saiba que fez um referendo interno relativamente à questão da pena de morte,
que, verdade seja dita, acabou por não passar. Mas, no entanto, quer dizer, se alguém trouxe esse tema ao debate em Portugal, foi o Chega, e o Chega é um partido unipessoal do André Ventura. Portanto, ele agora pode tentar desmarcar-se o que ele quiser e a verdade é que o tema, enfim, que ele faz parte há uma agenda de pôr esse tema no debate e essa agenda é do Chega. Não sei se ele está a ser muito claro, não está a querer pôr o tema no debate e está a ser muito claro que é contra a pena de morte, quer dizer, não podia ser mais Se não quer claro. pôr no debate, como é que há um referendo interno no partido que toda, quer dizer... Mas isso houve, mas quer dizer, mas pode Está ser... bem, mas o tema, e isso tanto colocou o tema no debate que ele está uma entrevista política e tal ao Sol e lhe colocam a pergunta. Não vão colocar essa pergunta a mais nenhum político em Portugal. Portanto, ele efetivamente meteu o tema no debate, meteu o tema na agenda. E é um erro e agora tem uma posição correta. E o meu ponto é, uma das razões porque eu elogio a entrevista é porque há uma evolução de posições mais radicais para posições mais... Sabemos lá nós há uma evolução, não é? Susana, se o novo líder do Partido Comunista disser claramente o Putin é um assassino, o regime da Rússia é uma ditadura, eu sou absolutamente a favor da defesa da Ucrânia, eu elogio. João, mas se o líder do Partido Comunista disser isso tudo e depois acrescentar e sempre disse isso a minha vida toda, claro, tu vais a seguir elogiar também. E não é só isso, sim, Luís. A questão é essa, mas João, a questão é essa, é que tu tens uma intervenção onde dizes, eu parto do princípio que o que ele diz é verdade e portanto tenho de acreditar no que as pessoas dizem. Ora, também houve uma entrevista há uns dias feita pelo Polígrafo, uma grande entrevista feita pelo Polígrafo André Ventura. E essa entrevista, um bocadinho na linha de outras também que o Miguel Pinheiro, já aqui no Observador, também já lhe tinha feito, são entrevistas particularmente bem feitas, pegam no assunto e levam-no até ao fim. E no caso do... Que não é o caso desta do Sol. Que não é o caso desta do Sol. E no caso do André Ventura é muito bonito, porque ele diz, ele começa a dizer, eu não minto para dar votos. É assim das primeiras frases que ele dá na sua entrevista. E o Polígrafo confronta-o diretamente com mentiras que ele disse. Com tweets falsos que depois ele se recusa a apagar e depois até houve aqui tweets que ele disse, ok, então se isso é falso vou apagar e depois não apagou. Confronta-o com posições do passado em que ele, por exemplo, em textos em que ele diz fui sempre contra a eutanásia. Confronta um contexto onde ele dá vários argumentos a favor da eutanásia, diz inclusivamente que são ações da esfera individual e que não se devem interferir e depois... responde, não, eu aí não disse que era contra a eutanásia. Onde é que está aí escrito que eu sou contra a eutanásia? Portanto, desculpa, isto é uma pessoa que... O ponto de partida que tu fazes, que é confio no que ele diz, claramente ele é uma pessoa que não é confiável. Portanto, há uma coisa que é boa nisto tudo, é que sabemos que ele vai dizer o que der votos. E como, apesar de tudo, eu até tenho alguma confiança no bom senso dos portugueses, acho que a determinada altura ele não vai poder continuar a dizer os disparates que tem dito para ganhar mais votos. E, portanto, essa é a leitura que eu faço da dimensão. Muito bem. E tu confias, Jorge Fernandes, tu confias ou é mais um trunfo? Não, no bom senso dos portugueses de todo, quer dizer, é impossível confiar quando o Partido Socialista continua a ganhar eleições sucessivamente enquanto o Portugal empobrece. A única coisa com a qual eu estou de acordo com o João é no facto de, infelizmente, o Chega ter que ser inevitável para uma maioria de direita e, aliás, eu penso que essa é a única maneira de esvaziar o Chega, é levá-lo a primeira vez para o poder e aquilo rapidamente perceberá que não tem nada. Ventura diz tudo e o seu contrário, até era capaz de vender a própria mãe para conseguir mais uns votos. Portanto, acho que o Chega é um partido inorgânico, sem qualquer tipo de programa, e eu percebo, quer dizer, o Chega vai ser indispensável para o PSD e vai ter que acontecer, inevitavelmente. E Luís Montenegro continua sem clarificar essa posição. Mas passemos já para o próximo naipe, e é uma carta do Luís Guiar Conraria, Joker de Paus. Luís, traz aqui um Joker de Paus a propósito dos contratos de renda antigos que vão ficar congelados em definitivo. Não, já não há tempo. Ficas trunfado para sempre. Foste respondendo. Essa é uma posição à aventura, à Chega. É verdade. Vamos lá às rendas. Bom, eu dou o Joker de Paus para esta posição da Ministra sobre o congelamento das rendas para sempre, porque acho mesmo extraordinário, quer dizer, o Governo... Quando começa a legislar sobre alguma coisa, é muito difícil não fazer uma série de disparates. E este é mais um, e ainda mais, e é um disparate que é injusto para os senhorios que têm andado a fazer de segurança social há décadas, é uma coisa absolutamente desproporcional e mostra a instabilidade que é
que é a instabilidade jurídica que representa ter contratos com o Estado português. Portanto, isto são pessoas que tiveram as rendas congeladas, depois foi criado um regime de transição para estas rendas, depois foi suspenso temporariamente esse regime de transição e agora ficamos a saber que ficam congeladas para sempre. Isto explica porque é que muitas das medidas que estão ali naquele documento nunca vão funcionar. E eu dou aqui um exemplo. Aquele exemplo, ou aquela ideia de que as pessoas arrendam as casas ao Estado, que a seguir as vão subarrendar a alguém. Reparem, se nós arrendarmos a nossa casa ou um apartamento nosso ao Estado, nós estamos a arrendar a uma instituição que tem o poder de alterar as regras do jogo. E tem o poder, portanto, pode legislar a qualquer momento alterando as regras do jogo em seu favor. E, portanto, só um maluco é que iria fazer isso. E, olhando para o historial que nós temos das alterações legislativas, vemos mesmo que esse é um risco elevadíssimo. Portanto, nunca ninguém, no seu perfeito juízo, vai aceitar fazer contratos com o governo, porque implicaria uma crença na sua boa-fé que é desmentida diariamente, e este exemplo do congelamento das rendas para sempre é mais um exemplo da falta de boa-fé do Estado português. Uhum. De paus, passamos para as espadas da Susana Peralta e é um rei de espadas. A Susana já vai explicar porquê, não percebi muito bem ainda o porquê o rei, mas é a propósito desta reação da ala conservadora da Igreja Católica que está a tentar desacreditar o trabalho da Comissão Independente que investigou os abusos sexuais na Igreja. Sim, é um rei de espadas porque isto efetivamente é o suprassumo das espadas, não é? Eu pensei numa carta mais baixinha para lhes dar nota, do respeito que tenho intelectual e ético tenho por estas reações, mas depois pensei que valia a pena assinalar a dimensão destas reações que depois o João Francisco Gomes, enfim, retrata num artigo no Observador, que eu convido quem nos está a ouvir a ler, e que eu não vou ter tempo aqui para entrar nos detalhes, mas eu acho que estas reações de minorar e de descredibilizar o trabalho da Comissão tem dois grandes problemas. Um dos problemas, que para mim é o mais importante, é ético e de princípios, ou seja, finalmente põe-se alguma luz sobre este problema, que é um problema da Igreja Católica, falámos aqui dele na semana passada, e estas pessoas, na sua senha religiosa fanática, vêm questionar as vítimas, questionar a legitimidade daqueles testemunhos. Atenção, não quer dizer, para já a Comissão fez uma validação prévia dos testemunhos com base, enfim, na credibilidade. Vamos até imaginar que se calhar há lá meia dúzia de pessoas, podemos imaginar que inventou, ou que, quer dizer, e não houve 512 pessoas que chegaram à frente, vamos acreditar que há 512 pessoas capazes de inventar aquele tipo de detalhes acerca de traumas da sua infância e que 2 psiquiatras naquele grupo não iriam ser capazes de identificar isso. Parece-me realmente uma falta de respeito. Sabe-se que há suicídios ligados a estas coisas e vir a público na semana a seguir, em que esta ferida aberta fica exposta, descredibilizar isto é realmente de uma irresponsabilidade sem nome, em primeiro lugar. E depois, de um ponto de vista mais pragmático, ou seja, se esta gente só quiser fazer sobreviver a sua instituição querida, que é a Igreja, então deviam estar calados, quer dizer, deviam ser minimamente estratégicos e de facto não o foram. Só dar 2 exemplos. Por exemplo, Seabra Duque diz que não encontra grandes indícios de encobrimento. Ora, a abertura dos arquivos e aquilo que os historiadores leram nos arquivos mostra os indícios de encobrimento e não encontraram mais porque os arquivos foram apenas abertos em outubro. Seabra Duque, que é secretário da Federação Portuguesa pela Vida, só para... Pronto. Sim, exatamente. Eu e que faz o post no Facebook. Ponto que uma das pessoas que estava à frente da Comissão, Pedro Stretes Ribeiro, está acima de qualquer, quer dizer, é uma pessoa de uma elevada competência. Quer dizer, como é evidente, todas as pessoas daquela... pôr em causa a seriedade do seu trabalho. Por pessoas sérias e profissionais e que têm e que Pedro Stretes Ribeiro tem demonstrado em várias partes da sua etapa profissional durante muitos anos, tem uma preocupação genuína com as vítimas como é óbvio. de pedofilia. Sim. E, portanto, quer dizer, pôr em causa o trabalho de uma comissão com pessoas que têm dedicado toda a sua vida profissional a defender as vítimas de pedofilia, acho que é um bocadinho exagerado. É de facto pouco católico. É pouco católico. E depois o padre Porto Carreira, aqui nas páginas do Observador, que defende que o relatório não devia ter tido uma divulgação pública. Portanto, continuar no circuito fechado da Igreja, que nós sabemos que andou a tapar. Eu queria só dizer mais uma coisa. Estas pessoas representam na Igreja. Isto tudo não seria um problema se as hierarquias estivessem com mais cuidado. Ora, até agora ninguém se demitiu, ninguém dá
dá sinais de querer mexer no que é que seja. Enfim, é verdade que os bispos vão encontrar para a semana, vamos-lhes dar tempo, mas houve uma vigília nos Jerónimos esta semana em que Dom Manuel Clemente, presta as seguintes declarações ao público: quando as feridas são assim tão profundas, no final só se resolvem com Deus. Porque isto vai acima daquilo que são as nossas simples capacidades e boas vontades, etc. Não, meu caro, isto tem que se resolver com a justiça dos homens. E enquanto a Igreja não se confrontar com isto, está tramado. Hoje temos mais uma carta de paus, desta vez para o Jorge Fernandes, e é aqui a propósito dos ativistas anti-Putin, que exigem uma indemnização de 120 mil euros à Câmara de Lisboa e exigem também, lá está, responsabilidades políticas, isto a propósito dos dados que foram partilhados com as autoridades russas. E escolheste, Jorge, um 2 de paus. Porque isto é um caso absolutamente inenarrável. Quando o ano passado saíram as notícias que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tinha condenado a Câmara Municipal de Lisboa a pagar 1.250.000 euros de multa, eu presumi sempre, na minha inocência, que este valor seria pago às vítimas, portanto, a quem foi lesado no processo. Mas, aparentemente, este valor é pago pela Câmara Municipal de Lisboa, ou será pago, quando o Tribunal dirimir esta situação entre a Câmara e a impugnação da multa, será pago ao Estado Central. Portanto, as vítimas, no meio disto tudo, nunca seriam recompensadas. A Câmara Municipal faz a asneira que faz, e quem deve ser recompensado é o Estado Central. E, portanto, isto não tem qualquer sentido. Os verdadeiros lesados continuariam, portanto, sem qualquer tipo de indemnização. E, portanto, esta semana os ativistas russos deram entrada com um processo judicial para que se faça finalmente algum tipo de justiça. Eu acho isto uma nota importante, que os ativistas não fazem isto por dinheiro, até porque já garantiram que iriam doar. Portanto, é absolutamente notável como a ideia de justiça material e simbólica está tão distorcida em Portugal. Há uma condenação e, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa não tem que indemnizar as pessoas que realmente foram vítimas de tudo isto. Especialmente no contexto em que estamos, que vamos falar mais na segunda parte. É absolutamente miserável que a entrega de dados a um país autoritário, um país, uma ditadura feroz, as autoridades portuguesas não tentem pelo menos cobrir a vergonha que foi tudo aquilo que fizeram e que não façam também um pedido de desculpas público e formal. Para quem esteja atento, ainda não saiu nenhuma carta de copas, mas deixámos para o fim desta primeira parte uma rainha de copas ou rainhas para as jogadoras da Seleção Nacional de Futebol. Estão pela primeira vez no Mundial. Luís, fazes aqui de porta-voz do nosso painel. É verdade, é o culminar de um percurso fantástico de uma geração de mulheres que desenvolveu o futebol feminino em Portugal. E que já fomos a dois europeus, nunca tínhamos ido a Mundial, finalmente vamos, com 2 golos da Diana Gomes e outro da Carol Costa, mesmo ali a cair do pano, quando já todos nós pensávamos que íamos para prolongamento, e de certa forma é a legitimação do crescimento do futebol feminino em Portugal. Portanto, o futebol feminino deu um grande salto há uns anos em Portugal com o Sporting de Braga e com o Sporting, quando se juntaram à modalidade. Há poucos anos o Benfica juntou-se, o que também permitiu dar mais um salto. Agora falta verdadeiramente o Futebol Clube do Porto juntar-se ao campeonato do futebol feminino para ganharmos dimensão e espero continuar o desenvolvimento do futebol feminino, tanto as nossas copas para estas mulheres que têm estado a desbravar caminhos. Quem for ao Google pesquisar por Seleção Feminina de Futebol vai ver que aparecem foguetes. Aconteceu comigo ontem, tal este feito, há foguetes no Google. Infelizmente, na segunda parte vamos falar de outro tipo de foguetes da guerra. Jogada da semana no Fora do Baralho, 1 ano de guerra, hoje, 24 de fevereiro. Não há sinais, muito pelo contrário, de que esta invasão russa da Ucrânia esteja perto do fim. Aqui chegados, Zelensky participa hoje no encontro do G7, grupo que reúne os Estados Unidos, o Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e também o Canadá. A União Europeia tem também representação. Os norte-americanos têm sido, de resto, grandes protagonistas nesta guerra. Jorge, até pensaste em Joe Biden inicialmente para o teu naipe da primeira parte, ele que foi aqui esta semana em cima desta efeméride. Se tiveres aí uma carta na manga para escolher, até podes colocá-la aqui em cima do tabuleiro de jogo.
a melhor carta possível. Joe Biden tem mostrado não só que é um ótimo presidente, internamente tem sido um presidente fantástico e tem sido subvalorado, mas no plano internacional também tem sido um ótimo presidente, a que não é alheio, de resto, a questão geracional. Ser velho, neste momento, é ótimo. Porquê? Porque a socialização política de Biden foi feita em plena Guerra Fria, portanto, Biden é um produto, é um filho deste tipo de confronto. Quer dizer, a geração dele é especialmente sensível à Europa enquanto palco de disputas internacionais e à Rússia, digamos, enquanto inimigo. E, portanto, dificilmente poderíamos ter um presidente melhor nos Estados Unidos neste momento. E, para além disso, esta semana mostrou claramente que é um homem com coragem. Quer dizer, é evidente que a probabilidade de lhe acontecer alguma coisa é mínima. No entanto, convém dizer que é a primeira vez que um presidente americano visita uma zona ativa de guerra sem ter forças americanas no terreno que possam garantir a sua segurança. Quer dizer, é evidente que houve forças, muito provavelmente americanas, escondidas, mas pelo menos não havia um contingente de milhares de militares americanos no terreno. Não, Jorge, é mais do que isso, é a primeira vez que visita um país em guerra, uma cidade num país em guerra que não está conquistada por tropas americanas. Pois, quer dizer... Conquistada, em que as tropas americanas não dominam a situação. E, portanto, de facto, Joe Biden tem sido notável. No entanto, se os americanos, de facto, têm sido notáveis ao longo deste ano e têm praticamente sem falhas estado ao lado do povo ucraniano, esta semana saiu um relatório do European Council on Foreign Relations que nos devia, enfim, que mostra um bocadinho a outra parte da guerra, digamos assim. Isto é, mostra, este relatório fez sondagens e recolheu dados em todo o mundo e mostra inequivocamente que a Ucrânia e toda esta questão uniu o Ocidente, portanto aqui entendido como a Europa e os Estados Unidos, como há muito não se via, quer dizer, nada como a existência de um inimigo comum para esquecer as diferenças internas, digamos, dentro de um grupo, mas por outro lado o relatório mostra também, por exemplo, que 79% dos chineses, 80% dos indianos e, curiosamente, 69% dos turcos, um país da NATO, veem a Rússia como um aliado ou um parceiro. E, portanto, para além disso, a esmagadora maioria das pessoas nestes países, que, quer dizer, contam imenso no plano internacional, quanto mais não seja pela dimensão populacional, acham que a guerra deve acabar o mais depressa possível, mesmo que isso implique cedências territoriais por parte da Ucrânia. E, portanto, sob este ponto de vista, o Putin e aquilo que vimos esta semana nos balanços da guerra, se por um lado militarmente a coisa está a correr melhor, economicamente aparentemente a coisa está a correr menos mal do que aquilo que as sanções iniciais, aquele limite inicial poderia fazer pensar, porque a economia russa aguentou-se melhor do que aquilo que se esperava no primeiro ano, enfim, graças à subida em flecha dos valores do petróleo, do gás, etc., que agora já normalizaram e as consequências poderão vir a mais longo prazo. Portanto, se foi benéfico neste ano que passou, provavelmente este ano que vem e será mau para a Rússia. No entanto, a economia russa desceu apenas cerca de 3,5%, 4%, o que é mau para a causa ucraniana na medida em que Putin, não tendo que se preocupar com a parte, digamos, democrática, ele não tem que enfrentar eleições, uma das coisas que internamente o poderia iludir e poderia, digamos, de alguma maneira ajudar os seus oponentes internos seria que a economia corresse realmente mal e que através daí pudesse haver algum tipo de sublevação dentro da Rússia que pudesse de alguma maneira tentar tirar Putin do poder, e isso parece essa parte parece estar bastante dominada. Tu acreditas minimamente nos dados sobre a economia russa? Não, isso eu concordo contigo. Eu concordo. Então de que é que estás a falar, Jorge? Não, isto são dados, vamos ver uma coisa, isto são dados recolhidos e estimativas feitas por fontes internacionais, atenção. É como as mortes de Covid na China, também não morreu ninguém, não foi? Mas Jorge, não, e continua. Esses dados têm que ser disponibilizados
pelos russos. Não Sim, está, claro. As instituições internacionais não estão no terreno a verificar como é que está. Não, é verdade, mas quer dizer, aparentemente, quer dizer, não, eu acho que é bastante, seja pela máquina autoritária do Estado, quer dizer, internamente não houve um colapso social dentro da Rússia, pelo menos nós não temos notícias, e quer dizer, há meios de comunicação social, a CNN, a BBC têm correspondentes em permanência na Rússia, e portanto nós temos notícias do que se passa na Rússia para além, digamos, dos meios oficiais de russos, e portanto, e nós não nos surgem notícias de sublevações, de colapsos sociais, de grupos a manifestarem-se continuadamente. Portanto, sob um certo ponto de vista, aparentemente dentro da Rússia não parece existir, pelo menos em massa, uma mobilização anti-Putin ou que possa de alguma maneira dar-nos alguma esperança de mudança de regime, que seria claramente o fim mais fácil para a guerra, pelo menos neste momento. Depende de quem substituísse o Putin, não é? Sim, claro. Ou seja, não, mas repara, é que quer dizer, ele está, quando pensas, por exemplo, naquela gente do grupo Wagner e não sei o quê. Não, mas eu acho que o Jorge, quando diz mudança de regime, está a ser... Não. Ok, desculpa, tens melhor, razão. não é? Sim, não é mudar de cabeça, é mudar de regime. Seria Tá para bem. melhor, não é? Seria para melhor. Desculpa. O precedente é a mudança de regime. Está bem, não tinha percebido. Tens razão, Jorge. E olhando aqui para a posição da China, João, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, diz que há alguns sinais de que os chineses vão apoiar a Rússia. Ao mesmo tempo, foi revelado hoje o tal plano para a paz por parte de Pequim, que tem 12 pontos. O primeiro fala logo em respeitar a soberania de todos os países, e há aqui, portanto, uma referência à Ucrânia. Como é que olhas para este jogo de forças que Pequim tem de fazer? Porque também não lhe interessa propriamente uma guerra, mas tem aqui sido pautado por alguma ambiguidade. Eu acho que essa pode ser uma das evoluções mais perigosas da guerra. A China tem tido uma posição ambígua, mas simultaneamente também uma posição de apoio à Rússia. Ou seja, ambígua no sentido em que a China defende sempre a soberania dos países e, portanto, nem sequer reconheceu a anexação da Crimeia, que a Rússia já fez em 2014, a China nunca a reconheceu, temos que nos lembrar disso, mas a China não tem interesse nenhum em que Putin perca a guerra e que a Rússia perca a guerra. Nenhum mesmo. E este é um ponto muito importante. Eu ainda não li o plano de paz proposto pelos chineses, mas os chineses têm um grande problema, que é precisamente poder haver uma mudança de regime na Rússia em resultado de uma derrota na guerra. Vamos supor que a Rússia há uma mudança de regime e a Rússia afasta-se da China e torna-se um país mais próximo dos países europeus, da União Europeia e dos Estados Unidos. A China ficaria isolada do plano mundial. E é isso que a China não pode permitir que a Rússia faça. A Rússia é a garantia de que a China não está isolada nas relações de poder globais. E os chineses sabem que os russos podem fazer isto, porque os chineses fizeram isto aos russos, na altura União Soviética. Nós não nos podemos esquecer que talvez uma das viragens estratégicas mais importantes durante a Guerra Fria foi quando nos anos 70, finais dos anos 60, começaram os conflitos entre a China e a União Soviética, e a partir do início dos anos 70, a China, na prática, estava mais próxima dos Estados Unidos do que da União Soviética, ou seja, para o regime chinês, a partir de 73, 74, a União Soviética era o principal adversário, o principal inimigo. O que acabou por contribuir também muito depois para o fim da Guerra Fria. A União Soviética ficou muito enfraquecida, teve que combater simultaneamente a Aliança Atlântica, os Estados Unidos de um lado e a China do outro. E como os chineses fizeram isto aos soviéticos, aos russos, sabem que os russos também lhes podem fazer isto a eles. E, portanto, têm muito cuidado. E para o presidente chinês, para Xi, a relação com Putin, a aliança com Putin é fundamental, a aliança com a Rússia é fundamental, eles vão fazer tudo o que puderem para defender o regime de Putin, e isso significa impedir que a Rússia perca a guerra. Portanto, o plano de paz, desconfio sem o ler, desconfio que, no fundo, o grande objetivo do plano de paz, deve haver lá uma linha que diz isso, é os chineses defenderem que pare-se imediatamente o envio de armas para a Ucrânia. Eles devem dizer de uma forma
países externos à guerra, ou países que não fazem parte do conflito, não devem enviar armas para as partes em conflito, o que basicamente significa pôr pressão na Europa, nos europeus e nos americanos, para deixarem de enviar armas aos russos, e o que vai significar, como os europeus e os americanos não vão deixar de o fazer, eu desconfio que daqui a umas semanas os chineses têm uma boa razão para começar a ajudar militarmente a Rússia. Pois, neste plano de paz, Pequim, lá está, acusou o Ocidente de provocar o conflito e alimentar as chamas ao fornecer precisamente Claro. essas armas à Exatamente. Ucrânia. E, entretanto, já temos também Exatamente. reação de Volodymyr Zelensky, da parte ucraniana, não exatamente Volodymyr Zelensky, mas dizendo que é um bom sinal haver 12 pontos para a paz, mas lá está, querem mais. Olhando aqui para a posição da União Europeia, que está até à última para chegar a um acordo sobre o 10º pacote de sanções à Rússia, Susana Peralta, Ursula von der Leyen tem sido muito ativa na defesa da Ucrânia, já foi à Ucrânia mais do que uma vez, e disse que este pacote de sanções, o 10º contra Moscovo, chegaria a tempo deste primeiro aniversário da guerra, mas tem havido aqui sempre alguma resistência e este 10º pacote de sanções em particular tem demorado algum tempo a ser aprovado. Que balanço é que fazes da política europeia neste ano de guerra? Bom, eu faço um balanço genericamente bastante positivo, no sentido em que, apesar de tudo, me surpreendeu pela positiva. Ou seja, no início da guerra, quando se começaram a discutir as primeiras sanções, quer dizer, agora já ninguém se lembra disso, não é? Mas eu recordo que não se queria, por exemplo, parar de comprar energias fósseis, fontes primárias de energia fóssil à Rússia. Depois isso acabou por acontecer com o carvão, que era claramente o parente pobre, e depois ficámos sem gás, até por iniciativa do próprio Putin, mas já depois de termos enchido os depósitos de gás, isso o Luís vai falar a seguir, acho eu, ou enfim, percebe mais disso do que eu, e depois havia, naquele início da discussão acerca das sanções, havia, por exemplo, eu recordo de alguns exemplos anedóticos, Itália a querer algumas exceções para bens de luxo, que são obviamente comprados países muito desiguais, são países, como a Rússia certamente, são países onde se compram mais bens de luxo porque há mais pessoas, margens da população, com dinheiro para comprar aquele tipo de bens, não é? Portanto, artigos luxuosos italianos, em Portugal há uma margem, há poucas pessoas que são capazes de comprar, embora seja um país bastante desigual, não se compara com a desigualdade da Rússia, e depois somos, enfim, a quantidade de pessoas com aquela disponibilidade para pagar não se compara, como é óbvio. Portanto, Não há milionários em Portugal como na Rússia. não, como é óbvio. Eu estava aqui, o exemplo de Portugal era de verdade. qualquer outra democracia ocidental com instituições redistributivas, etc. E enquanto que a Rússia é um estado de recursos naturais profundamente cleptocrático e, portanto, em que há elites extrativas. Enfim, não queria entrar aqui em nenhuma comparação específica com Portugal, era um exemplo, vamos dizer, um bocado abstrato. Pronto. Mas, portanto, havia esse tipo de debates, não é? E, de facto, enfim, fomos avançando e eu acho que, desse ponto de vista, a Europa, de facto, quer dizer, a ameaça externa, apesar de tudo, permite à Europa ultrapassar muitas das suas diferenças e, desse ponto de vista, eu julgo que a União Europeia tem mostrado a sua capacidade para, apesar de tudo, ser um clube de países de alguns valores e, enfim, e com as suas limitações, tem passado por este ano, acho eu, bem. Agora, estamos muito aquém, porque é assim, nós não vamos conseguir sancionar as pessoas individuais russas, não é? Portanto, e agora acrescentaram-se mais uma série de nomes à lista de pessoas sancionadas, sem sabermos o que é que elas possuem. Nós não conseguimos ir aos ativos dessas pessoas sem sabermos o que é que elas têm. Ora, a Europa, já antes da guerra, portanto, no verão de 2021, o Parlamento Europeu tinha, depois de vários apelos da comunidade académica, designadamente, e não só, de todas as ONGs na área da transparência, que têm feito um trabalho notável desse ponto de vista, já em agosto de 2021, dizia eu, o Parlamento Europeu começou a estudar a possibilidade de se criar o famoso Registro Europeu de Ativos, que é, no fundo, um registro centralizado que permita saber, para cada ativo na União Europeia, a quem é que ele pertence. Porque, enfim, isso depois deixou de estar na ordem do dia, Podem começar pelas casas de volutas do Estado português. Sim, podem começar sim, mas essas nós sabemos de quem são, Luís, isso é outro problema, não é? Aqui a questão é saber... Não sabemos quais são. Não sabemos quais são, mas isso é outro problema, isso é um problema do Estado português. Eu estou a falar da questão da propriedade, ou seja, há ativos, móveis e imóveis na União Europeia, em que, através de propriedades em offshore e, no fundo, de redes intrincadas de propriedade de empresas, como é que se diz? Shell companies, empresas, já não me lembro do nome em português.
que no fundo, e intermediários e etc., que no São fundo não se empresas de percebe. fachada. São empresas de fachada, obrigada, João. Que no fundo não se sabe a quem aquilo pertence. Ora, essa discussão que começou antes ainda da guerra e que depois da guerra ganhou algum ímpeto, houve até algumas audições no Parlamento Europeu, inclusive estive numa delas, enfim, online, e acabamos por continuamos neste ponto em que não andamos nem para a frente nem para trás. Portanto, esse registro ainda não existe. Nós ainda não conseguimos verdadeiramente congelar os ativos dos oligarcas russos, e enfim, conseguimos alguns, mas a percentagem é muito baixa. E isto o que é que diz? É que não há só interesses divergentes do ponto de vista dos países. Portanto, a questão não são só os artigos de luxo italianos ou as marcas, não sei, de outros países. São também, há interesses também dentro dos próprios países, há indústrias. A indústria da opacidade é uma indústria que dá emprego a muita gente. Nos escritórios de advogados, não vou dizer que são todos, de maneira nenhuma. Escritórios de advogados, empresas de consultoria, empresas de auditoria, tudo o que é do setor financeiro. E não só, eu acho que, Susana, só um ponto, eu acho que essa questão é muito importante, porque a guerra está a revelar a capacidade de infiltração de regimes como Além a disso, Rússia em estruturas de poder económico e político das sociedades ocidentais, que é muito preocupante. E não é só a Rússia, seguramente que a China será capaz de fazer o mesmo. Não. Nós há bocado falámos da história, o Jorge falou da história da Câmara de Lisboa. É este tipo de cumplicidades com o poder económico, com empresas privadas, mas também com o poder político e a capacidade de infiltração destes regimes nas nossas sociedades que é muito preocupante. Uhum. Susana, Não estou a concluir, era isso. Portanto, no fundo, eu acho que nós vamos. E isso há uma limpeza que tem de ser feita dentro de cada uma das nossas democracias, que é, no fundo, nós queremos ou não queremos ter partes importantes da nossa economia a viver de vender opacidade a estes regimes pouco recomendáveis, que obviamente não é só a Rússia, a China, certamente, Angola, enfim, muitos outros cleptocracias ligadas a recursos naturais que exploram o seu povo e, no fundo, o que nós fazemos é subcontratar a exploração. E esse trabalho é o que a União Europeia ainda não fez. Apesar de tudo, a Susana Peralta olha aqui para o copo meio cheio neste primeiro ano de guerra, na atuação da União Europeia, havendo aqui, no entanto, ainda muito por fazer. E Luísa Aguiar Conraria, a Susana levantou aqui o véu também àquilo de que vais falar, da crise energética. Uma das consequências desta guerra foi essa crise energética. Estávamos todos à espera de pior, é a pergunta que eu te faço. Estamos em pleno inverno e tivemos muitos avisos de que ia ser difícil, muito difícil. Foi assim tão difícil? Não, quer dizer, neste momento está confirmado que não foi e portanto, que as visões catastrofistas não se verificaram. Eu devo dizer, portanto, em relação àquela intervenção do Jorge sobre a forma como a Rússia está a aguentar do ponto de vista económico esta guerra, eu acho que confio tanto nesses números como confio nos dados oficiais das instituições internacionais sobre as mortes de Covid na China. Ou seja, não acredito. Não acredito, ponto final, quer dizer, e não interessa estarem no terreno ou não são os jornalistas que andam a ver os papéis de contabilidade para ver quais é que foram os volumes de produção e os volumes de vendas. Agora é evidente que a parte social está controlada, mas é uma ditadura, portanto, quanto as ditaduras muito repressivas conseguem suster grandes descontentamentos simplesmente porque a violência é demasiado grande. E isto aqui devia nos lembrar esta discussão sobre o catastrofismo que viria para a Europa, das sanções e especialmente da questão do gás e do petróleo, que muitas vezes ouvir as pessoas que estão no terreno, ouvir os industriais, ouvir os donos das empresas, muitas vezes é ouvir as pessoas erradas. Não porque eles não percebam do assunto, obviamente percebem, mas porque são partes interessadas. E portanto, quando se fala com um empresário a perguntar o que é que acontece se interrompermos o fornecimento do gás, claro que o cenário que ele vai pôr em cima da mesa vai ser extremamente catastrofista, precisamente para sacar mais subsídios aos governos e mais apoios para poder fazer essa transição. Essa história, isto já aconteceu N vezes, está sempre a acontecer quando se discute reduções de poluição, redução de emissões, quando foi para reduzir aquelas emissões dos gases por causa das chuvas ácidas, em que sempre se falava com empresários, era sempre um custo terrível, inimaginável, a pedir imensos subsídios, mas depois logo se criou um sistema de incentivos inteligente com os mercados de carbono e com outros mercados também ambientais, rapidamente se viu que os custos eram muito menores. Vanessa, eu ainda tenho tempo. Eu queria falar sobre o governo português.
Tenho um minuto ou Um dois. minutinho. Um minutinho só. Foi notícia esta semana de que o Ministro dos Negócios Estrangeiros convidou o Lula para discursar aqui no 25 de Abril na Assembleia da República, o que já de si é absurdo, porque não é o Governo que é o responsável pelas comemorações da Assembleia da República, é a Assembleia da República, como é evidente. Mas acho absolutamente extraordinário como é que nós estamos neste momento tão envolvidos numa guerra pela soberania de um país europeu, numa guerra pela democracia de um país europeu. Estamos aqui todos a lutar para que haja condições para que a Ucrânia se possa juntar à União Europeia rapidamente, e estamos a convidar o presidente de um país que tem sido extremamente ambíguo em relação a esta guerra, que era o país, portanto estou a falar do país porque isso já vem do tempo de Bolsonaro, mas Lula da Silva tem tido exatamente o mesmo tipo de ambiguidade, mostrando ambiguidade onde não pode haver ambiguidade. Quer dizer, neste momento Lula da Silva não tem sido um defensor da democracia e da soberania dos povos, que é exatamente o que estamos a comemorar no dia 25 de Abril. Portanto, ele neste momento não tem autoridade para vir discursar. E há já alguma polémica à volta dessa afirmação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que entretanto esclareceu que a Assembleia da República é soberana, já veio dar aqui um pouco um passo atrás. Parece que já nos habituámos todos... É soberana, mas nós escolhemos e vocês vão aceitar. Obviamente. Porque a maioria é do meu partido. Do teu não. Não, estou-me a pôr na pele do ministro, então. Não, mas é que Estou aqui a fazer uma personificação para terminar o programa. Quando há maioria absoluta, a Assembleia da República é completamente governamentalizada. O que é lamentável. Exato. E bom, fomos nesta segunda parte, fizemos um balanço deste primeiro ano de guerra na Ucrânia, e até a propósito dessa posição de Lula da Silva, este convite e as críticas que ficam aqui do painel do Fora do Baralho. Parece que já nos habituámos todos um pouco às imagens deste pesadelo da guerra, que provocou a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Atentem neste número, 8 milhões de refugiados ucranianos. Não é demais lembrar que está a ser vivido na pele esse pesadelo por um povo que tem dado provas de enorme coragem e resiliência. Convido-vos, 4 ases, a comigo dizerem esta expressão, glória à Ucrânia, em ucraniano. Vamos lá? Slava Slava Ucrânia. Ucrânia. Slava Ucrânia. Até para a semana.